Olá, bom dia. Eu sou o pastor e escritor Elias do Amaral Viana e hoje você vai estar aprendendo a Bíblia comigo, hein? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. Você que chegou agora, estou no Facebook, Gisele Viana, já estou tornando ele público aqui agora para que mais pessoas possam ter acesso, não só os amigos. Então, você que puder compartilhar esta live, já agradeço. A Bíblia é explicada pelo pastor e escritor Elias do Amaral Viana. Vamos começar com o livro de João. João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Alguém falou assim: eu gosto muito daquela explicação onde vai versículo por versículo, aí eu consigo entender a Bíblia. Uma outra pessoa disse assim: Elias, onde tem algum link que eu posso aprender, eu quero entender a palavra de Deus. Por isso, eu estou explicando a palavra de Deus para aqueles que querem, mas querem entender certinho, como a Bíblia ensina, como é que eu devo fazer. Então, está aqui, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A pessoa lê, mas eu queria entender. O que quer dizer isso? No princípio de todas as coisas, né, antes até do mundo ser criado, o Verbo estava com Deus. Ele está se referindo ao planeta Terra, né? Ao universo. Aí ele diz assim, no princípio, antes do mundo existir, quem é que estava com Deus? Como era? Ele disse, olha, no princípio havia um verbo. Esse verbo aqui é a palavra. Lutero diz que é a palavra. Um grande pensador chamado Goethe, ele diz assim, no princípio era a ação. A ação estava com Deus. E a ação era Deus. Está dizendo que tem que ter ação, né? Pessoas de ação mesmo. O universo é composto de ação. Esse verbo aqui, essa palavra, essa ação, quando a gente diz no princípio era a palavra, a gente entende que Jesus está sendo revelado desde Gênesis, né? Nascerá da mulher uma semente que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Deus diz para Abraão, eu vou fazer o descendente seu, esse descendente é Cristo, né? Está lá no livro de Gálatas. Moisés falou, virá um libertador que é maior do que eu, está se referindo a Jesus. Davi disse, ouviu meu Senhor assentado à direita do meu Senhor no sublime trono. Ou seja, o próprio Isaías, né, o nome dele será conselheiro, príncipe da paz, de uma virgem nasceu, vendo o nascimento de Cristo. E o Malaquias, voz que clama no deserto, que é João Batista, prepara o caminho para ele. Então, em todo o Velho Testamento, Jesus é essa palavra que se revela. Quando você lê assim, no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra. E Jesus diz que ele é a palavra viva de Deus, né? E ele pode nos santificar. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que você vai entender quando você lê? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, letra maiúscula. Você vai provar o seguinte, Jesus era, antes de tudo, Jesus estava desde o início com Deus. Quando você lê só o versículo 1, você tem dificuldade de entender que este verbo é Jesus. Mas quando você lê o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então esse verbo é ele, é alguém. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Quem é ele que estava no princípio com Deus? Aí versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem este verbo que estava com Deus, nada teria sido feito. Quem é esse que tem todo o poder para estar à direita de Deus e criar todas as coisas? Não pode ser outro se não for Jesus, né? No versículo 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se nele, no verbo, aquele que estava com Deus, que criou todas as coisas no princípio com Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, e Jesus disse, né, que quem crê nele, segundo diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então você está provando que Jesus, ele não era do nascimento de Maria, ele era antes do mundo existir. O anão, né? O teólogo anão, ele diz o seguinte, esse teólogo anão, ele diz assim, Jesus é 100% homem e ele é 100%
Deus. Então, ele estava no princípio com Deus, um Jesus, Deus. O Jesus homem é aquele que nasceu no ventre de Maria. Mas qual a diferença de um do outro? Nada. Esse Cristo que encarna está lá em Efésios, né? Em Filipenses, ele abre mão da sua glória, né? Ele se torna forma humana, ele habita entre nós, ele abriu mão da sua glória. Então, é um Cristo que se torna homem. Aí, tanto é que, qual o nome dele? O anjo disse para Maria, o anjo Gabriel, o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos lá. Então, eu quero explicar a palavra de Deus para quem? Para aquele que diz assim, eu quero ler, mas eu quero entender. Então, se você vai ler, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo quer dizer palavra, logos, ação, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Quem estava no princípio com Deus? O próprio Jesus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus. E nele, nada do que foi feito teria, sem ele, né? Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Então, Cristo é a razão de tudo existir. Por isso que no princípio era o verbo, alguns dizem no princípio era a palavra, era a razão, era o logos, né? E era a ação. Eu não gosto muito de Jesus como a ação. Quem fala isso é Goethe, um dos maiores filósofo e poeta alemão, escreveu o Fausto. Goethe, ele leu assim, no princípio era ação. Nós temos que ser um homem de ação. Aí o Hitler, que também é alemão, que matou 6 milhões de judeus, disse o seguinte, eu gosto de Goethe só porque ele interpretou João capítulo 1, versículo 1, o verbo como ação. Ele disse, Goethe é um universalista. Hitler disse, eu sou um nacionalista. Mas como Goethe interpretou no princípio era a ação estava com Deus e a ação era Deus, então eu passei a gostar de Goethe, porque eu sou um homem de ação. Haja o que houver, pelo menos ninguém vai dizer que eu não agi. Aí é de complicado. Esse também no princípio era o verbo, é tentar derrubar muito pela filosofia moderna, onde ela tenta desconstruir o mundo para construir, dizendo que o homem pode construir um novo mundo a partir do nada. Mas enquanto houver um Deus criador e um verbo salvador, não tem como criar mais. Como o homem pode criar se existe um Deus criador? Se existe um salvador para o homem, como o homem pode ser salvador de si mesmo? Então, esse versículo aqui, tentando tirar Jesus do centro. Acredita-se que no princípio era ação, no princípio era o verbo estava com Deus. É um versículo central. Aqui, a partir daqui, coloca Jesus como chave hermenêutica, chave de interpretação. Quer dizer, o mundo é interpretado a partir de Jesus. Tanto é que o mundo é dividido antes de Cristo, DC, e AC antes de Cristo, e DC depois de Cristo. Então, Cristo ele é o centro do universo. Não só isso, Cristo é a chave hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Cristo é a chave de interpretação para nós. Nós interpretamos o mundo a partir de Cristo. Mas quem quer destruir para construir, que acha que o homem pode construir através da linguagem, tenta derrubar esse versículo aqui, tirar Jesus do centro, tirar o logos do centro. E não dá para tirar o logo do centro. Ruby Habermas, Junge Habermas, ele diz, enquanto houver um Deus criador, e enquanto houver um Jesus Salvador, o homem não pode criar. Mas, voltando para uma leitura simples, você vai ler como uma pessoa assim, eu não fiz seminário, não sou teólogo, mas eu quero entender a palavra, eu quero saber o que na palavra diz. Então, é para você. Você vai ler assim, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Jesus, versículo 2, você vai colocar Jesus no lugar de ele. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se teria feito. Agora, nele, quer dizer, em Jesus, nele quem? Em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz, que é Jesus, resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. Aí, agora o versículo 6, houve um homem enviado de Deus. O nome dele era quem? João. Que João é esse? Esse é João Batista, filho de Isabel,
com Zacarias. Isabel era prima de Maria. Isabel era estéril, não poderia ter filho. Uma prova que foi o Espírito Santo que falou com Maria foi para visitar Maria, que a prima estaria grávida, de 6 meses. Quando ela viu a prima, que era estéril, grávida, ela percebeu que realmente o que Deus falou para ela, através do anjo Miguel, do arcanjo Miguel, era verdade. Então ela estava cada vez mais sendo confortada por Deus, que a visão que ela recebeu não era um delírio de sua mente. Maria não viu uma miragem, ela não teve um sonho normal. Ela realmente teve uma visita de um anjo que falou para ela que ela ficaria grávida, mas seria gerado o Salvador no mundo. Como crer nisso, né? Então, para Deus mostrar para Maria, levou ela até a sua prima Isabel. Aí é o versículo 6. Ouve, né? Ouvir, do verbo haver, existir. Quer dizer, houve um homem, ou seja, existiu um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí o versículo 7. João veio, então este quem? João. João veio, João Batista. Tem João, filho de Zebedeu, que escreveu o Evangelho de João, que é esse que eu estou lendo, escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Alguns até acreditam que foi mais um outro João, mas a maioria acredita que quem escreveu o Evangelho de João foi João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Esse João escreveu a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e Apocalipse. Mas esse João aqui do versículo 6 não é João, filho de Zebedeu, nem irmão de Tiago. É João, filho de Isabel com Zacarias, filho único, que morreu decapitado, né, por Herodes a pedido da filha de Herodias. Ele disse para ela, pede para mim até metade do meu reino que eu te dou, porque ela é uma jovem muito bonita, ele ficou encantado. Ela disse, mãe, o que eu devo pedir? Pede a cabeça de João Batista. Olha que ele ofereceu metade do reino. Ela abriu mão de riqueza, de metade de reino, por tentar matar um homem de Deus. Olha o ódio da palavra de Deus, né, quando corrige alguém. Tem pessoas que, quando são corrigidas pela palavra de Deus, querem melhorar. Tem pessoas que, quando são corrigidas pela palavra de Deus, criam revolta, até raiva, né? E fala mal da pessoa. Então, esse João aqui é o filho único. Nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João, tá? Esse João Batista, nascido de mulher. Mas no céu diz que João é o menor. Agora o versículo 7. Este quem? João Batista. João Batista veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz? Jesus, para que todos crescem por ele. Era João Batista que deveria preparar o caminho. A Bíblia fala, no Velho Testamento, que João Batista faria isso? Fala. No livro de Malaquias diz assim, voz que clama no deserto, prepara o caminho. João estava preparando o caminho. João falava como? Arrependa-te. E João disse, olha, virá um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés. Aí João é importante, porque em Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz assim, o reino de Deus, os profetas, as leis e os profetas duraram até João Batista, esse João aqui, João Batista, filho de Zebedeu, João Batista, filho de Isabel com Zacarias, João que foi decapitado. Então, Lucas 16, 16, as leis e os profetas duraram até João Batista. A partir de, quando João Batista preparou o caminho de Cristo, será pregado o evangelho do reino de Deus. E todo homem deve se esforçar para entrar nele. Então, até Cristo era a velha aliança, as leis e os profetas. Depois de Jesus é uma nova aliança. Não é isso que nós fazemos na ceia? Beber deste cálice. Este cálice é a nova aliança que eu vos faço no sangue. Qual é a velha aliança, já que tem uma nova? A velha aliança foi dada a Moisés. A nova aliança foi dada através de Cristo. Versículo 8. Lembrando, eu estou tentando explicar a palavra de Deus para aqueles que não é teólogo, não fez seminário, mas gostaria de aprender a palavra, eu quero ler e entender. Por isso que eu estou versículo a versículo e falando pousadamente. João, capítulo 1, versículo 8. Não era ele a luz. Quem não era a luz? João Batista. Mas para que testificasse da luz. Quem é esta luz que João testificou? Jesus. Virá um após mim, como não sou dito. Quem é esse? Jesus. João, quando viu Jesus, disse, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João também, ele é o tipo do sacrifício de
Abraão me deu o seu único filho, chamado Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo é instrumento de corte, para sacrificar o teu filho, o anjo gritou: Abraão, não faças isso. Não ofereça teu filho, não o mate. Eis aí um cordeiro. Quem é esse cordeiro que apareceu, que entrou no lugar de Isaque e Abraão matou? Ele estava tipificando, ele era um tipo de quem? Ele estava apontando para quem? Um pedagogo, aquele que aponta para quem? Um aio. Ele estava apontando para Jesus. Aí, quando Abraão faz isso, ele se torna o primeiro profeta do estilo do Antigo Testamento. Mas quando João Batista aponta para Jesus e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, ele nos arremete à cena de Abraão com Isaque. Mas ele também encerra o período profético do Velho Testamento, da forma do Velho Testamento. Então, daquele jeito que o Espírito de Deus toma o profeta e ele ali traria a palavra de Deus, nós não temos mais. Porque nós queremos e entendemos que a palavra de Deus começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Mas o jeito de escrever, de profetizar a palavra que seria inspirada, iluminada e revelada, termina em João Batista, do Velho Testamento. Bom, continuando aqui então, versículo... Então, lembra só disso. Quando João, versículo 8, ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz que é Jesus. Bom, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que é Jesus Cristo, né? Que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Por ele quem? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Não é isso que nós lemos no versículo 1? Estamos no versículo 10, dentro do mesmo contexto. O versículo 10 nos arremete ao versículo 1. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Jesus não estava no mundo, ali encarnado, nasceu em Maria, mas o mundo foi feito por ele. Foi feito por quem? Por Jesus. E o mundo não o conheceu. Jesus não é chamado de Emanuel, Deus conosco, é Deus andando em nosso meio e a gente não o conhecendo. Alguns dizem que Jesus vai voltar, pode andar como mendigo e a gente nem saber que é ele. Bom, isso já aconteceu. Jesus já veio, se vestiu de homem, foi filho de um simples carpinteiro, arqueólogo Rodrigo Silva e outros mais. Diz que ele era um construtor de casa, como se fosse um pedreiro, né? Ele fazia tanto carpintaria como de pedreiro. Então, alguns acreditam que José era carpinteiro. A Bíblia diz que ele era carpinteiro. E alguns acreditam que esse carpinteiro, na época, era um construtor de casa. Não era chamado de pedreiro, mas é a função como se fosse um pedreiro. É como se José construísse casa. E quem construía casa naquela época não era pedreiro, mas sim carpinteiro. É a visão do arqueólogo Rodrigo Silva. Então, o versículo 10 nos arremete ao versículo 1. O versículo 1 diz, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, Jesus era o próprio Deus. Sem Jesus, nada que foi feito teria sido feito. Eu estou traduzindo, mas o versículo é, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é o próprio Deus. E eu já te expliquei que esse verbo é Jesus. Versículo 10, esse verbo, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito pelo verbo, por Jesus, mas o mundo não o conheceu. Né? E até hoje, o mundo ainda não conhece a ele. Versículo 11. Jesus veio para o que era seu. Você está lendo? Veio. Quem é que veio? Jesus. Então, eu estou usando a hermenêutica, a interpretação. Então, você vai fazendo pergunta ao texto. Veio, ele veio ou quem veio? Então, Jesus, o contexto é ele. Então, Jesus veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Quem é esses seus aqui? São os judeus. A princípio, os judeus é o povo da promessa, né? Então, o judeu, a Bíblia diz, a salvação vem pelos judeus. Deus escolheu aquela nação no Velho Testamento. Então, não tem como nós não dizer que o judeu não era de Cristo, né? No Velho Testamento. É muito diferente dos judeus de hoje, né? Não podemos confundir Israel de hoje com Israel de antigamente. O Israel de hoje não está temente a Deus. Tem por volta de 8 milhões de judeus em Israel. Né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Quanto Israel não cabe no Brasil, né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Israel só tem 8 milhões de habitantes. Quanto
Israel, contra o Brasil, contra Israel cabe aqui dentro do Brasil, né, a nível de população é pequeno. Esses 8 milhões de habitantes, Israel hoje não é um Israel cristão, nem professa a fé. Na verdade, o rachidismo, a cabala, a filosofia judaica, principalmente a cabala, o cabalá, a cabalá e o rachidismo, chachidismo, ou alguns falam rachidismo, é a filosofia judaica, né? E a cabalá, ou cabala, ela é o livro místico de Israel. Gershon Scholem vai dizer que a cabala contribui com a nossa cognição e linguagem, né? Mas a cabala tenta buscar o que o texto não diz, o que está por trás do texto. Mas é um livro esotérico. Moisés não abriu o Mar Vermelho com Deus, não abriu o Mar Vermelho para Moisés romper, nem o Rio Jordão. Isso tudo é uma figura de linguagem. Então, a cabala, ela tira os elementos literais. Ela vai colocar apenas como... É uma mensagem aquilo para transmitir, mas aquilo não foi real. A Torre de Babel não existiu, a muralha de Jericó não existiu, então, mas para nós existiu, porque nós seguimos a palavra de Deus. Mas o judeu moderno segue a cabala, ou cabalá, ou rachidismo, chachidismo. Então, esses seus aqui do versículo 11, veio, quem é que veio? Jesus, hein? O verbo, a ação, a palavra, a razão. Jesus veio para o que era seu, mas os judeus não receberam. O que ele fez? Ficou triste, ficou de braços cruzados? Não, versículo 12. Mas, já que os judeus não receberam, a todos quantos os receberam, a todos quem? Aqueles que não são judeus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Ou seja, o evangelho não é mais exclusivo do povo judeu. Agora ele é inclusivo a outros povos também. Agora, além do povo judeu, Deus também está revelando e puxando como missão, trazendo para ele um povo. Quer dizer, outros povos além do povo judeu. Ele não ficou de braços cruzados, já que os meus não me receberam. Se outros quiserem me receber, gente de outro povo, darei a eles o quê? O que Jesus dará a esses outros povos que deu sempre ao povo judeu? Dareis poder de serem feitos, se tornarem o quê? Filho de Deus como os judeus, aos que creem em meu nome. Efésios capítulo 1 diz, né? A nós somos da promessa. Aos Efésios 1,13. Quanto a vós, foi selado pelo Espírito após a pregação do Evangelho. Então, os judeus foram alcançados pela promessa. Sempre Cristo foi falado, o Messias, o Yeshua foi revelado a eles. Mas a nós, quem não é judeu, é a partir do Evangelho que as missões começam de pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue judeu, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Esses agora que receberão o poder de serem também um filho de Deus, no versículo 12, eles não vieram do sangue, não nasceram dos judeus, nem da vontade da carne humana, mas foi o próprio Deus, né, que escolheu essas pessoas, aquele que não era judeu. Aí o versículo 14 retorna o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne? Jesus. Então, aqui no versículo 14, é a prova hermenêutica que o versículo 1 está se referindo a Cristo. Ou seja, a boa hermenêutica não é aquela que dizem, eu acho, eu interpreto, eu entendo. Bom, eu me calo quando a palavra de Deus fala. Aqui no versículo 14, tira toda a interpretação pessoal. Fuja do ciclo hermenêutico. Fuja do ciclo hermenêutico. Se cada um querer dar uma interpretação segundo a sua vontade, o que nós teremos é uma distorção da palavra de Deus. A boa hermenêutica é que a própria palavra de Deus, ela responde, ela se responde. Então, o versículo 14 responde o versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele habitou entre nós, tudo que foi feito por ele. Mas quem é esse verbo? Ao versículo 14. E o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus. Ele habitou entre nós, Cristo, e vimos a sua glória. Não pode ser homem. Foi quem que fez paralítico andar, morto e ressuscitar, expulsou demônios, multiplicou pães, andou sobre as águas, ressuscitou o terceiro dia. Vimos a sua glória ou não vimos? Então é Cristo.
Aí diz, como a glória do unigênito do Pai. Deus só tem um filho, unigênito, único no gênero. Não, se Jesus é só o único filho de Deus, nós somos o quê? Nós somos criados. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando ele vai se referir a Cristo, ele não usa a palavra criar, ele usa a palavra gerar. Maria, você vai gerar. O nome dele será Emanuel. Jesus, ou Cristo, é a mesma coisa. Jesus é ungido. Cristo é ungido. Jesus não é nome, Cristo também não é nome. Como se fala a palavra ungido em hebraico? Jesus. Como se fala a palavra ungido em grego? Cristo. Então, para o judeu, chamar Emanuel, Deus conosco, de ungido, chama Jesus. Para o grego, chamar o Emanuel, o Deus conosco, de ungido, se fala Cristo. Cristo não é nome, quer dizer ungido. Jesus também não é nome, quer dizer ungido. O anjo disse que o nome dele será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então, e o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando se chama Cristo de unigênito, significa o único no gênero. Ninguém foi gerado por Deus como Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas só Jesus é o único que tem o gênero de Deus. Né? É o unigênito, o único no gênero. Não tem outro igual a Cristo. Tanto é que nem na terra nem no céu foi encontrado alguém para abrir os seus, a não ser Jesus. Porque só Cristo poderia. Porque ele é o único no gênero. Só ele foi gerado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Então, Cristo, ele foi, a sua glória veio e foi manifestada. Versículo 15. João testificou dele, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. No princípio não era o verbo, Jesus não estava desde o princípio. João já teve essa interpretação bíblica, teologia bíblica, teológica. João disse assim, João testificou dele e clamou dizendo, 2 pontos. Aí João vai dizer assim, este quem? Jesus. Era aquele de quem eu já dizia. O que vem, o que ele dizia? 2 pontos de novo. Ele vai dizer assim, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É a prova que Jesus, ele é antes de todas as coisas. João, não tem, quando Maria foi chamada para ir na casa de Isabel, Isabel já não estava grávida de 6 meses. Quem era que ela estava grávida? De João Batista. Então, João Batista está dizendo o seguinte, eu sou mais velho do que ele, 6 meses? Não. Antes de eu ser, ele já é. O que vem após mim é antes de mim. João tinha interpretação bíblica, que Jesus, ele é muito antes de João. João já sabia, João Batista já sabia que Cristo é antes de todos nós. Quem revelou isso a ele? A Deus. Quero mandar um abraço lá para Vila Manhães, para a minha prima Valéria, Angélica Ribeiro. Botou, bom dia. Que atitude maravilhosa. Compartilhar um pouco da palavra de Deus para o nosso entendimento. Deus te abençoe sempre, você e a sua família. Obrigado, Valéria Ribeiro, né? Filha do meu tio Nenzinho, tia Valdeia, minha prima, que está também nos assistindo. Valéria, que Deus possa te abençoar grande e poderosamente. Quem quiser comentar também, pode comentar, tá bom? Quem quiser comentar, vou colocar o que a Valéria disse na tela. A Valéria disse assim, a Valéria é irmã, né? Angélica disse assim, bom dia, que atitude maravilhosa, compartilhar um pouco da palavra de Deus para o nosso entendimento. Deus te abençoe sempre, você e sua família. Obrigado, minha prima Angélica, que está lá em Vila Manhães, e também a minha irmã Luciana, foi ela que pediu, Elias, compartilha
a palavra, eu quero um site, me mostra um link, que eu preciso aprender a palavra de Deus. Aí daí eu tomei essa atitude. Versículo 16 diz assim: e todos nós, ainda João Batista falando, vendo Cristo, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Então ele está dizendo assim, ó, todos nós podemos receber da sua plenitude. E qual é? Graça por graça. Todo mundo pode receber Jesus. Todo mundo. Essa graça é Cristo. Nós somos salvos não por obras, mas por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, não por obra, para que ninguém se glorie, mas por meio da fé. A fé é o meio. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé é o meio, é a ferramenta para receber a salvação. Mas quem salva é a graça. E quem é essa plenitude de Deus? Cristo. Gente, quando ele diz que todos nós também recebemos dessa plenitude, olha que visão ele tem. Um Deus pleno. Essa palavra plena aqui está tão falada, né? Quando você vai ler lá a mulher de Provérbios, capítulo 31, 10, a mulher virtuosa, quem achará? O pastor Luiz Saião vai chamar ali que no hebraico é literalmente mulher virtuosa, quer dizer, mulher guerreira. Mas em outras versões é mulher exemplar. Em outra, mulher plena. Né? Essa mulher exemplar, mulher plena, mulher virtuosa ou mulher guerreira, nem nesse sentido, mas ali tem uma versão que diz mulher plena. Aí João diz assim, nele nós podemos receber a plenitude. Por que plenitude? O que mais Deus pode nos dar além de Cristo? Existe alguma coisa que Deus ainda não nos surpreendeu? Que vai vir, que virá e nos surpreenderá? Não. Essa graça por graça é a revelação última. Não tem nada mais a ser revelado depois de Cristo. Como disse também um pai da igreja, Tertuliano, o que precisamos depois do Evangelho? O que precisamos mais depois de Cristo? Demonstrando que o Evangelho nos basta e Cristo nos basta, tá bom? Aí, versículo 17, lembrando, e eu tomei essa iniciativa de ler versículo por versículo, a pedido de minha irmã Luciana, que disse, Elias, cadê um link para que eu quero não só ler, eu quero entender a palavra. Não vai fazer teologia, não vai fazer seminário, vai querer ler. O irmão Aloysio disse assim, eu gosto da Mundial, que o Valdemiro ele aponta o dedo e vai falando aonde está, para você entender. E às vezes no culto da igreja, lê tão rápido, nem abro a palavra, porque eu tenho dificuldade com a leitura. E quando eu vou ler, leu e eu não acompanhei. Então, às vezes, eu deixo a Bíblia fechada, fico vendo para poder assimilar melhor. Então, por isso que eu estou falando mais devagar, pousado, e no intuito de trazer uma compreensão bíblica para aqueles e para aquelas que não entrarão numa sala de seminário. Eu não vou entrar no seminário, mas eu quero entender. Meu tio Miguel, que foi casado com Rosa, ele comprou comentários bíblicos e dizia assim, eu quero entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Então, cada passagem que ele lia, ele dizia assim, eu quero saber o que Jesus tem a dizer aqui. Olha que coisa bonita, tio Miguel faleceu, né? Pai de meu primo Tiago fez. Né? Versículo 17. João, aqui que a gente está falando agora é João Batista, João filho de Zacarias com Isabel, primo de Cristo por parte de mãe. Porque a lei, diz João Batista, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por Jesus. Que coisa forte, né? Para um judeu, isso daqui então, um judeu que idolatrava Moisés, porque a lei foi dada a Moisés. Mas tem alguém que é maior do que Moisés, diz a graça e a verdade vieram por Cristo. Aí João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus não é só a graça de Deus, quer dizer, graça é um favor que eu não merecia. Rapaz, você vai pagar? Não, isso vai ser de graça. Quer dizer, não lhe custará nada. Eu estou te dando, eu paguei, você vai levar. Então, esse de graça é quanto eu devo pagar, você não vai pagar nada. Eu estou lhe dando. Agora, alguém pagou. É isso que Jesus fez. Você não precisará
pagar pelo seu pecado. Ele perderá o pecado, perderá o poder condenatório sobre você, disse Jesus, porque eu vou pagar no seu lugar. Então, Jesus é aquele que pagou uma dívida que nós tivemos. Além dele ser a graça, desse pagar a nossa dívida, ele também é a verdade. Então, eu estarei sendo verdadeiro se eu estiver fazendo a vontade de Cristo. Se eu não estiver fazendo a vontade de Cristo, não estou andando na verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, isso revelou. Olha o que João Batista disse, que vivia no deserto, filho único de Zacarias e Isabel. João Batista diz assim, Deus, quem ouviu? Moisés pediu para ver, né? Deus, me mostra a tua glória. Deus falou assim, se eu me mostrar para você, você morre. Você não aguenta me ver, não. Ele ficou na fenda da rocha e vendo Deus pelas costas. Eu gosto de uma interpretação, o 5º dia da semana, que vai dizer que o que Moisés viu ali foi a natureza. Ah, você quer ver minha glória? Aí ele viu as costas de Deus na fenda da rocha. Aí ninguém sabe o que ele viu, só viu a glória de Deus na fenda, na rachadura da rocha. Aí tem alguém que diz assim, o que ele viu, já que ele viu a glória de Deus, ele viu a natureza. Eu até escrevi um livro, né? Eu quase escrevi, tem todo ele pronto em algum computador aqui. Eu coloquei isso no livro. As costas de Deus são a natureza. Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus mostrou ele a natureza. A Bíblia diz que tudo que foi criado revela a glória do Senhor. Então, se você quer ver a glória de Deus, olha a natureza aí. Se você não acha um poder inacreditável, perguntaram ao doutor Enéas, o Serginho Glosman. Serginho Glosman perguntou ao doutor Enéas, se você é ateu? Ele disse, não, e 3 vezes não, e não, e não. Aí deram risada, peraí, você jovem, acha bonito se rebelar, mas eu nunca vou ser ateu. O universo não é simples. O universo é muito complexo, tudo é complexo. Uma gota de uma água é complexo. Ele disse, tudo é muito complexo. Como não acreditar no arquiteto, no criador de todas as coisas? Ele disse, eu não sei quem Deus é, porque eu não sou teólogo, mas eu creio que Deus existe sim, porque o universo é muito complexo para não existir um Deus. Bonito, né? Então, mas quem é esse Deus que ninguém nunca ouviu? João diz, Deus nunca foi visto por ninguém, mas teve alguém diferente. Aí ele diz assim, o Filho unigênito, filho com letra maiúscula. Quem é esse filho? Jesus, o verbo, a ação, a palavra, a razão de tudo existir. O Filho unigênito, o Filho quer dizer Jesus, o único no gênero, o unigênito quer dizer único no gênero. Todos nós fomos criados, mas gerado por Deus, só Jesus. Deus criou os céus e a terra, e nos criou também no 7º dia, no 6º dia. Deus nos criou. Agora, Deus criou a gente no 7º dia, né? Mas gerar só Jesus, que está no seio do Pai. Esse o revelou. Ninguém pode explicar melhor Deus do que Jesus. Ninguém. Ninguém. Quando diz que foi Jesus que o revelou, pensa nisso que eu dizia meu tio Miguel. O que quer dizer? O Filho unigênito, Jesus, é o único unigênito. Ele está no seio do Pai. No seio do Pai, lembra aquela palavra, né? O rico e Lázaro. O rico estava no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão, né? No seio do Pai. Ele estava junto com o Pai, não estava distante. Ele sabe quem é o Pai. Ele estava no seio. Ele sabe quem é. Ele conhece o Pai. Então, não é a ciência que conseguiu ver Deus. Ainda que vai na Lua, que vai em Marte. Só Jesus. Aí você pergunta assim, esse o revelou. Revelou como? Como Jesus revelou, Pai? Quando você lê a história de Abraão, Abraão, ao voltar de uma guerra, encontra com um homem que é chamado Rei de Salém, uma cidade que ninguém nunca ouviu falar. O nome dele é Melquisedeque. Ninguém tem na história quem ele é. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Coisa do Velho Testamento. Do Novo também. Mas uma coisa aconteceu com Abraão e Melquisedeque, que é Novo Testamento. Eles comeram pão e vinho. A primeira ceia, o pão e o vinho, comer em memória de mim. Abraão comeu com Cristo.
Melquisedeque tem que ser Jesus. Porque Melquisedeque não tem registro. Ninguém sabe onde ele é. Quem é esse rei que veio da cidade de paz, Jerusalém, cidade da paz? Quem é este rei que veio de Salém, da cidade da paz, para cear com Abraão? Isaías diz, o nome dele é Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade. Ele é Príncipe da Paz. Veio de uma cidade da paz, o nome dele é Melquisedeque. Ele aceitou o dízimo e a adoração de Abraão e ceou com Abraão. Comeu pão e vinho. Pão e vinho é a ceia do Novo Testamento. Aí você vai para João capítulo 8, Jesus diz assim, vosso pai Abraão viu os meus dias. Ele se alegrou e ele exaltou. Abraão então viu também Cristo. Olha que coisa linda. Então, Jesus estava ali com Abraão. Mas Jesus também estava com Josué, capítulo 5 de Josué. Josué chegou perante a muralha, muito grande, apareceu um príncipe. Ele disse assim, quem tu és? Um dos nossos adversários? Perdão. O príncipe disse assim, eu não sou teu, nem dos teus adversários. Eu sou príncipe do exército do Senhor. E acabei de chegar. Descalça a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Josué tirou as sandálias, ele não disse que é Deus, ele disse que é príncipe do exército do Senhor. Josué adorou. Isso foi feito em Êxodo capítulo 3, com Moisés, que adorou a Deus na sarça. Deus disse para Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. O príncipe do exército do Senhor disse para Josué no capítulo 5, a partir do versículo 13, descalça as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. E Josué descansou e adorou aquele príncipe que veio para guerrear por ele. Jesus ali, revelando o Pai para Josué. O Pai precisava de alguém para revelar quem ele é. E ninguém melhor do que o próprio Cristo que estava no seio do Pai. Quando você vai para Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Misael, Ananias e Azarias, na fornalha, o rei Nabucodonosor diz assim, nós não jogamos 4 homens dentro da fornalha, mas jogamos 3, disse o rei Nabucodonosor, nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha, porque tem 4. Olha a descrição que o rei vai dar, mas um deles parece filho de um Deus, ele é diferente. Quem é que estava na fornalha com Abraão, Isaque e Jacó? Na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o nome de deuses babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles mesmo eram Misael, Ananias e Azarias, que são nomes judeus. E o rei diz, um deles é diferente. Jesus está em todo o Velho Testamento escondido. Alguém já disse, né? O Novo Testamento está escondido no Velho. O Velho Testamento está revelado no Novo. Porque quando diz assim, como disse o profeta Jeremias, como disse o profeta Isaías, o próprio Jesus, né? Nenhum sinal vos darei, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre, assim eu ficarei 3 dias também no seio da terra, né? E pregarei os espíritos na época de Noé. Coisa bonita, né? Bom, então, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse revelou toda a palavra de Deus. Foi revelada por Jesus. Lembra-se, nós estamos em João capítulo 1. No princípio era o verbo. Ele estava lá no princípio com Deus. Sem ele, nada que foi feito teria sido feito. Né? Tudo que está aí foi Jesus que construiu, junto com o Pai. E quem revela Deus para nós é Cristo. Se eu quero conhecer mais de Deus, eu tenho que me chegar até a quem? Até a Jesus. Não foi essa a pergunta de Filipe? Senhor, João 14, mostra-nos o Pai? O que Jesus diz, Filipe? Estás tanto tempo comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quer conhecer o Pai? Vai até Jesus. Tem muita gente falando de Deus, mas querendo sair de Jesus, né? Não importa a religião que você segue, Jesus é um grande homem. Nós temos os nossos deuses. Não tem. Os outros deuses não são reais. São de mentira. Se você tem um Deus, e este Deus não é o Pai de Cristo, esse Deus não existe. Não existe deuses. Não existe enoteísmo. Eu creio em um Deus, mas eu creio em outros também. Eu creio em um Deus só. Enoteísmo. Eu creio em um Deus, mas eu creio que existem outros deuses também. Não tem mais essa crença.
quando foi levado para o cativeiro na Babilônia, o povo judeu deixaram de ser enoteísta, porque os judeus acreditavam em Deus de Israel, mas eles acreditavam em outros deuses também. Até que depois do cativeiro da Babilônia, eu disse, os outros deuses não são reais, eles nunca existiram. E no Novo Testamento, nós descobrimos que eram demônios, e o diabo trabalhando o tempo inteiro, que aqueles deuses, Astarates, a Baal, essa turma toda, nunca existiu. Sempre foi demônios. Não existe deuses. Não existe. Se o teu Deus não é o pai de Jesus, e se Jesus não é Deus, então esse Deus seu é furada. Larga ele e passa a seguir a Jesus, porque só Jesus pode revelar quem é o Deus verdadeiro. Versículo 19. E este é o testemunho de João Batista. Quem está escrevendo é João, filho de Zebedeu. E João, filho de Zebedeu, está escrevendo, falando sobre o outro João, João Batista, filho de Isabel com Zacarias, e falando sobre Jesus. Então, agora João escrevendo, João, filho de Zebedeu, diz, e este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? João Batista estava no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, e a ciência descobriu que é rico em proteína, gafanhoto e mel silvestre. Por isso que ele sobreviveu comendo gafanhoto e mel silvestre. Foram lá perguntar, os levitas e os sacerdotes, quem és tu? Acharam que ele era até Elias, do Velho Testamento, acreditaram que Elias poderia voltar, ou Moisés, mas não acreditaram que Jesus era Jesus. Né? Versículo 20. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, João Batista logo confessou. Ele não negou, confessou diretamente. 2 pontos. João Batista diz, eu não sou o Cristo. É isso que vocês querem saber? Eles estavam aguardando o Cristo. Então, João disse, olha, eu não sou o Cristo. Eu estou pregando no deserto. E eles, sabe por quê? Eles deram muita atenção à profecia de João Batista, porque de Malaquias até João Batista levou por volta de 400 anos sem Deus levantar um profeta. Eles aguardavam muita volta de Cristo. Não tinha ninguém dizendo assim diz o Senhor. Acabou. Deus não tinha levantado ninguém. De repente, aparece João Batista pregando, prepara-te o teu caminho, arrependa-te, busca o Senhor, se converta, lava o seu pecado. Disseram, será que esse é o Cristo? Aí mandaram perguntar, os sacerdotes e os levitas, você é o Cristo? Aí no versículo 19, João confessou e não negou. Confessou dizendo, eu não sou o Cristo. E o versículo 21, perguntaram-lhe, então quem é? És tu Elias? Elias do Velho Testamento era um profeta também solteiro como João e que pregava no deserto. Né? Ficou a maioria da sua vida no deserto. E disse, então João respondeu, não sou. Também não sou Elias, não sou Jesus o Cristo, não sou Elias. Perguntaram, és tu profeta? E respondeu, também não. Vocês querem saber se eu sou profeta? Também não, não sou profeta. Ele não é Jesus, ele não é o profeta Elias e ele não é profeta. Então, versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és então? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Quem é você? Perguntaram a quem é Jesus também, né? E Jesus disse, o povo está dizendo que eu sou quem aí? Versículo 23. Disse ao que João respondeu, você, sacerdote levita, vai levar a seguinte resposta. Versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí eles conheciam a Bíblia, diz Malaquias, voz que clama no deserto, prepara o caminho. Se ele é a voz que clama no deserto, está perto do Messias chegar. João Batista, quando diz assim, eu vou trazer uma revelação para vocês tremenda, gente, tremendo isso daqui. Você é Jesus? João Batista disse não. Você é Elias, o profeta? João Batista disse não. Você é algum profeta? Disse não. Então quem é você? Para que a gente dê resposta a quem nos enviou. Aí João diz assim, 23, eu sou o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Malaquias e Isaías também. Ele cita, não Malaquias, ele cita Isaías, e você encontra também Malaquias. João diz assim, hoje está cumprindo a Escritura.
Isaías diz que viria um homem antes do Messias, preparando o caminho para ele. Eu sou este homem. Meu Deus, eu não sou Jesus, eu não sou o profeta Elias, eu não sou outro profeta qualquer, mas eu sou o cumprimento de uma profecia. Isaías diz que antes do Messias aparecer, alguém iria se levantar, um homem, preparando o caminho para ele, uma voz, não é um homem, uma voz, iria preparar antes, avisando que ele está chegando. Eu sou essa voz. Isaías profetizou isso por volta de 700 anos antes. Olha como a palavra de Deus é segura. Ela é segura porque ela nos dá prova empírica que vale a pena acreditar nela. Como é que você não vai acreditar em um livro que 700 anos antes disse algo e 700 anos depois se cumpriu? Quem pode fazer um negócio desse? A não ser o nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus é toda digna de honra, glória e louvor. A palavra de Deus é digna de nossa confiança. Nos humilhemos diante de Deus e tratemos a palavra de Deus com temor, tremor e respeito. Nos humilhemos diante de Deus e tratemos a palavra de Deus com temor, tremor e respeito. Porque eu tenho que respeitar. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vai preparar, endireitar o caminho do Senhor. E eu faço isso, como disse o profeta Isaías. Eu estou cumprindo uma profecia. Muito bonito, muito bonito. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram 2 fariseus. Foram os fariseus que foram interrogados. Quem você era? Você é Jesus? Você é Elias? Um profeta? Os fariseus que foram. Versículo 25. Lhe perguntaram, dizendo-lhe, por que você batiza? Por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, você não é Elias, nem profeta. Por que você batiza? Aí João Batista 26 diz, João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água. Vocês estão preocupados? Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Jesus já estava no meio deles. João disse, vocês estão me interrogando, fariseus, porque eu estou batizando com água. Eu não sou o profeta Elias, não sou o Cristo, nenhum dos profetas, nem sou o Cristo. Eu estou batizando com água, mas já está no meio de vocês um que vai batizar vocês com fogo. Vocês nem sabem ainda quem ele é. Vocês sabiam que ele já está aí? Olha a revelação que João Batista trouxe. Vocês vieram aqui para me fazer pergunta. Olha o que eu estou dizendo. 2 coisas importantes. Primeiro, se cumpre em mim o que profetizou Isaías e Malaquias. Eu sou a voz que vai endireitar, preparar o caminho para ele. E outra coisa que eu vou revelar para vocês. Ele não virá. Ele já veio. Ele está no meio de vocês. Olha que revelação. Eu não sou Cristo, mas Cristo está no meio de vocês. Ele está vivo. Ele está no nosso meio. Que revelação. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim. Ele é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Linda essa interpretação de João, quando ele diz que Jesus é aquele que veio antes dele. Jesus é aquele que veio antes dele. João está dizendo, esse é aquele que vem antes de mim, como eu tinha dito. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, as alparcas. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betebará, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí João, o escritor João, filho de Zebedeu, diz, essas coisas que eu estou contando para você sobre a vida de João Batista, dos fariseus, foi onde que aconteceu? Foi do outro lado do Jordão. João batizava do outro lado do Jordão, do outro lado do rio. Betbará. João, que quando nos escreveu, nos deu não só detalhes da conversa, mas nos disse aonde aconteceu a conversa. Quer saber onde João explicou que ele não é o Cristo, que não é um profeta?
que ele é o cumprimento da profecia de Isaías e Malaquias, ele é a voz que clama no deserto. Quer saber onde João Batista disse, Jesus já está aí, está no meio de vocês. Vocês não conhecem, mas ele já está aí. Ele já está. Ele não virá, ele já veio. Onde João disse isso? Na cidade de Betabará, do outro lado do Jordão. Ele nos dá localização, nos dá endereço. Isso é importante para quê? São provas empíricas, irrefutáveis, porque a palavra de Deus é toda digna de confiança. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João não disse um dia anterior. João diz um dia anterior. Ele está no meio de vós. No outro dia, no dia seguinte, Jesus apareceu do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quando João viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão, não mata esse menino. Eis aí o Cordeiro. Aquele Cordeiro ali que Abraão matou, tipificava, era um tipo, apontava, era um pai da Gogo para Cristo. Ali, a Bíblia não pode ser escrita por homens. Não pode ser. Pastor Elias Porte Filho, uma pessoa, às vezes, incrédula, disse assim, eu não creio na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens. Pastor Elias Porte Filho era ignorante, diz assim, você queria que fosse escrito pelo quê? Pelo um cavalo? Claro que tem que ser por homem. Ainda que a Bíblia foi escrita por homens, porque Deus não vai fazer o que o homem pode fazer, tirar a pedra. Aí Deus ressuscitou Lázaro. Ressuscitar Lázaro, eles não poderiam, mas tirar a pedra, eles poderiam. Eles queriam que Deus tirasse a pedra e ele ressuscitasse Lázaro. O que o homem é para fazer, Deus não faz, né? Então, João aqui diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, a Bíblia ela é revelada, iluminada e inspirada. Ainda que a Bíblia seja escrita por homens, esses homens precisaram ser iluminados, a palavra foi revelada a eles e teve iluminação. Revelação, iluminação e inspiração. Pode até ser escrita por homem, mas não foi revelado por eles, foi pelo próprio Deus. Versículo 30. Este, disse João, é aquele a qual eu tinha dito para vocês aqui. Após mim, veio um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, então, tem a compreensão que no princípio era o verbo, que Jesus é antes dele. Ainda que biologicamente, ele nasceu primeiro que Jesus, porque Isabel ficou grávida primeiro 6 meses do que Maria, biologicamente. Mas como Jesus era Deus, ele disse, este é o verbo. Esse é quem está no princípio com Deus. Esse é quem é o único no gênero, é o único que foi gerado por Deus, nós somos criados. Esse é o responsável por tudo existir, é o criador de todas as coisas. É ele é Jesus, é esse daqui. Eu não sou digno nem de desatar o nó dos pés dele. E como batizar este homem agora, né? Como batizar Cristo? Como? Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João disse, ninguém me contou. Deus me mostrou. Eu vi quando o Espírito Santo desceu e repousou sobre Cristo. Que coisa bonita João viu, né? João viu. Esse é João viu a cidade santa. Já é o outro João. Mas quem está escrevendo? João está escrevendo, João, filho de Zebedeu, e falando de João Batista, filho de Isabel com Zacarias. Lindo, né? Eu vi. Lindo, lindo. Ele viu o que o profeta Elias não viu. Ele viu o que os profetas não viram, né? Se é o profeta Elias, ele diz, não. Mas eu vi o que Elias não viu. Eu vi o Espírito Santo. Eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus, eu vi também Jesus. Se eles estavam achando que Elias viu muita coisa, por isso que a Bíblia diz que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. João viu o Espírito Santo. Eu vi o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. Que coisa linda. Eu vi.
E como é que ele identificou isso, né? Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse. Mas o que me mandou batizar com água, Deus mandou João batizar com água. João, então vamos interpretar o versículo sem não perder nada. João disse, João Batista, eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse. O que Deus disse para ele? Ele disse assim, vamos lá, deixa eu marcar aqui, que eu quero que você entenda. Estou pregando a Bíblia para que uma pessoa sempre possa entender. Sobre aquele que vir e descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meu Deus. Deus falou para ele, João, você batiza com água, mas eu vou te dar um sinal. Quando você for batizar e você ver uma pomba descendo e repousando sobre um homem, é ele que batiza com o Espírito Santo. Você, João, só pode ir até as águas, mas ele vai até o Espírito. Esse é o sinal que eu vou te dar. Quando Jesus veio, ele disse, eu não conhecia. Mas quando a pomba veio e pousou sobre Cristo, João disse, é ele. Deus já tinha me mostrado antes que é ele. E ele disse, é ele. Vocês estão reclamando que eu batizo com água. Esse batiza com água, com Espírito e com fogo. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 34, disse João, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo de Nazaré. 35, no dia seguinte, agora já no primeiro dia respondeu aos fariseus, no outro dia Jesus pareceu a batizar, no outro dia, no dia seguinte, João estava outra vez ali. Dois dos seus discípulos. 36. E vendo passar a Jesus batizou em um dia e voltou no outro. Disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e passaram a seguir a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiram, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Os dois discípulos de João Batista, vendo que João Batista apontou para Jesus, já tinha aprendido o que João disse, foi atrás de Jesus. João está dizendo que ele é maior do que ele, se ele é maior do que João Batista, foi atrás de Jesus que buscais. Ele disse, Rabi, que quer dizer mestre em aramaico, aonde você mora? Em 39, Jesus lhes disse, ele quem? Jesus. Jesus lhes disse, vinde e veja onde eu moro. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era já a hora 10ª, 4 horas da tarde. A hora 9ª, 3 horas da tarde. A hora 10ª, 4 horas da tarde. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviu aquilo de João e o haviam seguido. André, irmão de Pedro, foi discípulo de João Batista. Entendeu o ensino de João Batista. Quando Jesus veio, disse, mestre, você mora onde? Vem. Ficou o dia todo com ele, até a tarde, 4 horas da tarde. Na casa de Pedro, o evangelho está chegando, através do seu irmão André. Versículo 41. Este achou primeiro o seu irmão Simão, que é Pedro, e disse-lhe, Pedro, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E levou-o a Jesus. Quando ele diz, Pedro, achamos o Messias, quer dizer, Pedro, achamos o ungido, que traduzido quer dizer o Cristo, que também é ungido em grego. E André levou Pedro a Jesus. E levou quem? André, quem levou Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, né? Filho de Jonas. Eu não conheço o André, o seu irmão, não conheço seu pai também. Tu és Simão, o nome do seu pai é Jonas. Tu serás chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Todo mundo te chama de Simão, mas a partir de agora, o seu nome será Pedro. Você será fragmento, pedacinho de pedra. Eu sou a rocha.
mas você é um fragmento de pedra. Vou mudar o seu nome, porque grande é o ministério que eu vou colocar nas suas mãos. Versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Já André levou Pedro, no outro dia levou Filipe, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, já conheciam bem. Mas Filipe achou a Natanael, e disse-lhe, Natanael, nós havíamos achado aquele que quem Moisés escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. André disse para Pedro, achamos o Messias. Filipe disse para Natanael, achamos o Messias. Pedro foi ver Cristo. Cristo disse, o seu nome é Simão, mas eu gosto de ser chamado Pedro. O nome do seu pai é Jonas. Jesus conhece todos da nossa família. 46, disse-lhe Natanael para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Disse-lhe Filipe, então venha, vê se pode vir ou não coisa boa de Nazaré. Natanael está debaixo do pé de figueira, levantou e foi, junto com Filipe. Assim como Pedro foi com André, Natanael foi com Filipe. 47. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aí, ou eis aqui, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há fingimento, em quem não há falsidade, um homem verdadeiro. Antes de Natanael chegar, Jesus disse ali, aquele homem ali, assim como ele disse, Pedro, você é filho de Jonas, eu sei quem você é. Pedro ficou admirado. Ele também revelou a Natanael, Natanael, antes de chegar, eu quero dizer que você é um homem direito, eu te conheço, você não é um homem falso, você é verdadeiro. Você não tem dolo, não é hora uma coisa, outra hora a outra, não é hipócrita. Você é verdadeiro. Disse-lhe Natanael para Jesus, de onde me conheces tu? Como é que você sabe quem eu sou? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamaste, Natanael, eu te vi estando debaixo da figueira. Você acha que Jesus não está te vendo dentro da sua casa? Estudando a palavra dele como Natanael? Cantando, sendo uma verdadeira adoradora dele como Natanael? Você acha que mesmo você fora da igreja, dos sacerdotes, Jesus não está vendo que você é uma pessoa honesta, direita, verdadeira, e que busca-o e crê nele? Você acha que Jesus não sabe disso? Tem gente que não está na igreja, como Natanael não estava. Estava debaixo do pé de figueira. Mas ele era um homem de Deus. Talvez até muito inconformado com o sistema religioso da época. Constrangido. Igual Bento. Nós temos na católica a ordem dos beneditinos. São Bento viveu por volta de 300 e pouco depois de Cristo. Ele estava inconformado com a igreja da época dele. Inconformado. Ele achava que a igreja estava no caminho errado. E viveu muito tempo sozinho. Bento era irmão gêmeo de Escolástica. Ele esteve na casa dela e disse, meu irmão, quanto tempo não te vejo? Ele disse, mas eu preciso ir. Fica mais. Ele disse, não, eu preciso ir. Caiu um forte vendaval. E ele disse, vou ter que ficar porque está chovendo muito. Ela disse, eu te pedi para você ficar, você não quis, eu pedi a Deus. Eu orei e ele mandou a chuva. Ele ficou até passar a chuva, depois foi embora, e ela morreu um mês depois. E Bento, que é São Bento, teve uma revelação de fazer 12 mosteiros. Por isso nós temos os mosteiros de São Bento. E São Bento, ele fez os mosteiros. E Deus deu a ele uma visão que deveria fazer 12 mosteiros. E nesses 12 mosteiros deveria ser usado para preparar grandes homens de Deus. Ali começa uma grande força da Igreja Católica. Com um homem fora da igreja, sozinho, mas inconformado com o rumo que a igreja estava. Deus deu ele uma nova visão. Gente, sempre Deus terá uma visão nova. Deus sempre vai ter uma visão nova. A igreja nunca será destruída. Quando ela perder a visão, Deus vai dar uma visão nova a alguém. E essa visão começou pelo altar. Quando ele fez 12 mosteiros e preparou os líderes, ele começou de onde deveria ter começado, do altar. Ele acredita que do altar sai palavras que edificam a igreja. E do altar sai palavras vazias. Sai palavras do maligno, sai palavra que contraria a própria vontade de Deus. Então, quando ele faz os 12 mosteiros, e para ser padre tinha que ficar ali confinado e se preparar no mosteiro, ele está criando um dos maiores sistemas da Igreja Católica.
São a ordem dos beneditinos. Então, Natanael era um desses, tipo um São Bento, que estava inconformado com a igreja. Disse-lhe Natanael, versículo 48, de onde conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, ou te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eu sei que você é alguém que vai ser muito usado por Deus. Versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. André levou Pedro, Filipe levou Natanael. Essas palavras de Natanael dizem, não, aqui eu me rendo a ti. Isso é o meu Senhor, é o Filho de Deus. Versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe, por que Natanael te disse, vi debaixo da figueira, crês? Mas agora eu vou te dizer uma coisa bonita, Natanael. Você ainda vai ver coisas maiores do que estas. Coisas maiores do que estas verás. Jesus disse para Natanael, olha, Natanael, você ficou admirado, só porque eu revelei onde você estava, e sei até o que você estava pensando lá. Eu sei que não há dolo, porque o seu pensamento é honesto. Se você estivesse desviado de Deus, eu saberia. Então Jesus disse para ele, você vai ver coisas maiores. E o 51, disse-lhe Jesus para ele, na verdade, eu vos digo, Natanael, que daqui em diante você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ver uma coisa que ninguém vai ver. O céu vai se abrir para você. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor do que tem no Senhor, os guardam livre. E Jesus disse aqui, Natanael, na verdade, eu vos digo, Natanael, que daqui em diante você vai ver uma coisa maravilhosa. Não é coisas maiores do que estas verás? Você não vai ver coisa maior? O que é que você vai ver? Você vai ver os anjos descendo e subindo sobre mim. Eu vou te mostrar o mundo espiritual que ninguém está vendo. O que Natanael passou a ver deve ter sido algo tremendo. Aqui eu termino o capítulo 1 da carta, da epístola, do Evangelho de João. Eu estou, a partir de hoje, né, vou ler a palavra de Deus a pedido da minha irmã e de outras pessoas. Eu quero entender a palavra. Eu não quero só ler. Eu quero ler e quero entender. Eu quero ler e quero entender. Então, a partir desses pedidos, é que eu estou fazendo a leitura da palavra para as pessoas que nunca enfrentarão um seminário, que nunca entrarão em uma sala de seminário para estudar. Além daqui do Facebook Gisele Viana, este mesmo conteúdo vai estar disponível no meu canal no YouTube, Criador de Movimento. No TikTok é também Criador de Movimento. No Instagram, Criador de Movimento. No Instagram e TikTok, ele será cortado em pedaços. No YouTube, ficará como está aqui, no Facebook inteiro. Se você puder me seguir lá no YouTube, vai lá no YouTube e procura Criador de Movimento. É importante dar um like e diz pelo menos um amém, porque quando você escreve um amém ou deixa um like, isso ajuda a impulsionar o canal. Vamos orar? Senhor, meditamos sobre a tua palavra. João, capítulo 1. Espero, Senhor, que possa ter abençoado muitas pessoas. Obrigado pela tua palavra ser lida e explicada hoje. Nos dê a oportunidade de falar mais sobre a palavra do Senhor. Abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor, escritor Elias do Amaral Viana. Se você quiser comprar algum livro meu, são mais de 30, você vai lá na Amazon, ou Clube de Autores, ou Eclep, ou coloca no Google, Elias do Amaral Viana. Vai aparecer vários livros, tá bom? Tem e-book e tem livro impresso. E não deixe de compartilhar a live. Pelo YouTube é o principal. No YouTube seria bom, além de compartilhar, comentar e passar a seguir, tá bom? Aquele abraço. Querendo Deus, amanhã nós voltaremos com mais, né? Se Deus assim o permitir. Amanhã voltarei com mais.